Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Agradecer também às técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação aí para você. Isso mesmo, eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, mestre Nando, família Feal, todos juntos, com uma alegria, com paz no coração, para mais uma lição de hoje. Alvorada no nosso espírito, meu querido, se Deus quiser. E esse título inspira muita gente, né? É verdade. O título de hoje é O Trabalhador Divino, do livro, não é Pão Nosso, que a gente conhece, né? Daqueles livros que compõem essa. São 5 livros, né, Tiago? Pão Nosso, quem mais? Linha de luz. Linha de Luz, e tem Ceifa de Luz também. Então, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Do autor Emmanuel, o trabalho divino, e ele sempre colocando uma passagem, né, do Evangelho, o Emmanuel ele separa aqui, hoje ele separou de Lucas capítulo 3, versículo 17, é uma fala do nosso querido João Batista. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Que beleza, né? Puxa vida, João Batista, que recebeu lá, né, um dos primeiros a receber Jesus aqui na Terra, né? Depois, claro, já Jesus no caminho da sua missão, naqueles 3 anos tão importantes para o planeta Terra. Então, o nosso irmão aqui, você quer comentar já, Tiago, essa passagem aqui de Lucas, que é muito bonita, da fala do João Batista? Eu acho que muito legal o Evangelho de Lucas, né? O Lucas que não viu Jesus, mas ele colheu os relatos dessas pessoas que presenciaram, que conviveram diretamente com Jesus, inclusive a própria mãe do Cristo, né? Lucas entrevistou a mãe do Cristo e ele anotou essa fala de João Batista. E você lembra, o Nando e amigos, que essa fala de João Batista está um pouquinho depois, logo na sequência, quando ele fala que Jesus viria alguém, ele batizava com água, né? Estava ali batizando as pessoas com água, mas chegava alguém mais poderoso do que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E essa pessoa era tão poderosa que ele não era nem digno de desatar as correias da sua sandália. Aí que ele traz essa mensagem maravilhosa para nós. E eu vejo esse trecho da Bíblia com um significado muito forte. Eu achei legal que a gente vai aprender parte desse significado na lição de hoje, Nando. Verdade. E conhecer esse trabalhador divino que é o nosso Mestre Jesus, né? O Emmanuel começa aqui no primeiro parágrafo dizendo o seguinte: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos, né? Então, aí Jesus foi chamado de o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer que, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, de João Batista, né? Que a gente sabe que é do trabalhador aí, né? Até, esse é um apelido, né? Não era o sobrenome dele, João Batista, deveria ser, na verdade, João o Batista, porque ele realmente ele batizava as pessoas. Mas sabe, Nando, só falando um pouquinho do João Batista, tem no próprio texto de Lucas, Nando, uma preciosidade ali, um pouquinho antes dessa parte do texto bíblico. Você sabe o que o Lucas anotou que o João Batista fazia? A gente só lembra dele, estava lá no rio,
mergulhando as pessoas, né? A gente lembra dele dessa figura emblemática, né? Com uma roupa diferente, com uma comida, alimentação diferente, e que batizava as pessoas em água, né? Mas o Lucas diz assim, né? Do que, olha só como, olha a mensagem dele, ele diz o seguinte, que o João Batista pregava o evangelho, falava da vinda de Jesus e pedia que as pessoas fizessem uma mudança de comportamento, Nando. Olha só, mudança de comportamento. Ele pedia, no fundo, Nando, ele já estava pedindo para fazermos a reforma íntima naquela época, hein? Verdade. Até o próprio Jesus, ele também se expressa dessa maneira. Vá e não peques mais, né? E o Espiritismo também, né, nos trazendo aí a importância dessa reforma, dessa reformulação, dessa renovação, dessa transformação, muitas vezes nossa, de conduta, de procedimento, de comportamento, porque a gente está diante de um batismo de conhecimento aqui, né, através do Espiritismo, é um batismo de conhecimento, em que a gente vai adquirindo vários conhecimentos, né, informações e até aprendizado mesmo através do Espiritismo, e a gente precisa de ver mais isso, né, colocar isso mais em prática na nossa vida. Então, você tem razão, né, quando traz essa lembrança muito importante do João o Batista. O precursor, né, como ele também era chamado, porque ele vinha, realmente, ele veio para ser o precursor, né, do nosso Mestre Jesus, designa a Jesus, né, por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga, né? Então ele vem e nos coloca essa situação, né? Do Jesus trabalhador, do Jesus semeador, do Jesus agricultor, né? Que semeia, que planta. Muito bonita essa passagem, né, Tiago? Bonita, e você vê que ele era uma coisa totalmente adequada para a época, Nando, porque aquelas pessoas faziam isso. E essa palavra que ele falou, limpará a sua eira e ajuntará o trigo, eu lembro disso no sítio da minha avó, tinha um espaço grande onde as pessoas secavam café lá, um terreiro, a gente chamava de terreiro, né? Essa eira aí seria esse espaço de chão, de terra batida, até o Emmanuel coloca isso nesse chão duro, onde ele espalhava o trigo, ele secava, onde ele se separava, né, Nando? O joio do trigo, onde a semente era batida para soltar daquela, da própria do galinho mesmo, e aí vai separar o trigo e vai ficar só a palha. Olha só, olha o processo. Olha esse trabalho, olha esse cenário onde ele pinta e coloca Jesus nesse cenário, num cenário de ação, né? Num cenário de trabalho. E um trabalho humilde e ao mesmo tempo um trabalho que todo mundo fazia. A mensagem era perfeitamente compreendida por todas as pessoas, né? Ô, Tiago, a questão do joio e do trigo é porque o joio ele é parecido com o trigo, né? Então, você tem que separar. Imagina você ter que separar algo que é muito parecido e que não serve para se fazer o pão, por exemplo, né? Então, Jesus entra numa situação, naquela época, dentro um caldeirão em ebulição, né? Onde estavam ali aquelas várias ideologias ou seitas ou religiosos, né? De vários matizes, mais a ocupação romana, né? Naquela região. Então, aquilo estava uma perfeita ebulição. E aí ele vem e entra no meio daquilo. Então, ele estava fazendo ali realmente um trabalho incrível, não de separar as pessoas, que ele veio para unir, né? Ele veio, mas de tentar separar aos olhos daquelas pessoas que estavam, quem era realmente Deus, né? Que não era um Deus como Deus que a gente sabe do olho por dentro, dente por dente, que vinha, né, das gerações dos profetas de Moisés, mas que era um Deus de amor. Então ele estava separando isso, esse joio do trigo, para mostrar, através do seu exemplo,
né? Como você disse, né? O Lucas não teve oportunidade de estar ali com ele presente, né? Mas Lucas foi até o encontro de Jesus e encontrou Jesus através de Maria, através de Paulo, através dos outros apóstolos, onde ele foi colhendo. Ele foi um perfeito repórter da época, né? Ele que era médico, que tinha, né, conhecimento de algumas línguas, e foi muito importante ele trazer essa passagem do João Batista para nós, né, Tiago? Verdade, eu achei legal que você falou isso, né? Não de separar a humanidade, porque esse discurso pode ser usado para dissensão, né? Para divisão. E note como Emmanuel teve esse cuidado, porque a gente poderia pensar o seguinte: o que ele vai fazer com a palha, Nando? Vamos jogar fora, jogar na lata de lixo? Olha o que o texto diz: ele vai recolher o trigo e vai purificar os detritos. Purificar como, Nando? Na chama que queima, que extingue, que destrói? Na chama do amor e da justiça. Você vê, Nando, como eles olham para o texto bíblico com uma visão. A gente pode fazer, lógico, ter esse discurso naturalmente, como a gente quer usar a nossa inferioridade para ler um texto desse, né, Nando? A gente, com a nossa inferioridade, olha, temos que dividir, separar o joio do trigo. Não, não é bem assim. Nós vamos ter que fazer essa purificação. Eu acho isso muito, eu adorei que você falou isso, muito bom. Eu acho que na época nós fomos lá para ser queimado lá com as folhinhas do. Até a gente encontrar a purificação depois de mais de 2000 anos, que a gente está ainda em busca, né? Que a gente ainda está a caminho dessa purificação. Então, olha, muito bonita realmente essa passagem aqui. É interessante notar, o Emmanuel fala, que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o Deus mensageiro, o divino mensageiro, num carro de glórias magnificentes. Não, magnificentes. É o que esperavam, né? Os profetas vinham anunciando, né? E o próprio João Batista, que, como precursor, ele não anunciava Jesus como, né, algum general que viria com, ou um comandante que viria com um exército, né, poderoso. Não, né? E é isso que muitas vezes eles esperavam, né, que Jesus pudesse chegar com esse poder, que até Judas pensava assim: ah, ele vai expulsar os romanos daqui da nossa terra, né? Judas pensava assim. E aí, não, ele vem e faz ao contrário, né? Ele vem, né, com um mensageiro de paz, de luz, né, e não de violência, e não de confronto, e não de guerra, mas de paz, né, Tiago? Nando, olha só como é incrível, realmente, quando dizem que o texto sagrado, ele é... Os antigos diziam que a Torá era de 70 faces, né? As 70 faces da Torá, dos diversos significados, esse número, né, simbólico. Assim como Jesus disse perdoar 70 vezes 7, né, esse número simbólico. Então, assim, ó, a gente não aprendeu que o fogo, ele pode, da mesma maneira que o fogo pode ter um significado queima, separa, vamos destruir, o fogo também pode significar purificação, Nando, transformação, uma alquimia mais santa. Você vai passar pelo batismo não da água, mas do Espírito Santo e do fogo. Olha só a diferença. E essa interpretação que você está trazendo para a gente de um Jesus de glórias magnificentes, ela existe? Ela existe. O próprio texto do Apocalipse, quando João sobe às esferas superiores, né? Ele estava lá preso na ilha de Patmos, Nando, e Jesus disse assim para ele: sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que poderão acontecer, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer, e abrir o futuro para ele. Você vê como a espiritualidade tem tudo na palma da mão, todos os fatos, os principais acontecimentos da história. Falou, essas são as coisas que devem acontecer. E ele viu, Nando, um Jesus, foi até colocado um título de Jesus ali em glória, ele viu um Jesus maravilhoso, transfigurado, aquele Jesus realmente resplandecente, Nando. Tem o viés desse governante, desse Jesus magnificente? Existe. Existe esse homem com essa autoridade, Nando, que vai levar
toda a humanidade para esse reino de paz e de justiça. Só que eu e você estamos agora compreendendo o sentido dessas palavras. Não no sentido humano, baixo, literal, como a gente estava fazendo do fogo, né? Que destrói, que separa. Mas agora a gente está entendendo como esse governante magnificente, esse rei, o nosso rei, inclusive no próprio Apocalipse diz que ele vai reinar por 1000 anos com toda a justiça. Aí o leão já não vai morder mais a presa, todos os animais vão conviver em harmonia, dando o simbolismo dessa humanidade pacífica. Você vê como que, na verdade, é o nosso coração interpreta errado o texto, Nando? A madureza espiritual, né, de nós aqui no planeta. Essa madureza, essa maturidade que precisa acontecer ainda entre nós, né, de compreender. Então, só o tempo mesmo, por isso que Jesus trazia a mensagem através ali das suas palavras que eram pouco entendidas, né, mas ele sabia que uma hora seria, né, então ele falava por parábolas e colocava aquela situação ali, e que mais tarde a gente entenderia, né, que ele não veio. E ainda resta muito tempo ainda para se entender, né? A gente sabe disso, porque não é fácil a gente colocar em prática isso. A gente já está sabendo, agora falta um detalhezinho que é a prática, que todos nós precisamos colocar na pauta dos nossos dias aqui na Terra, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? Essa oportunidade, por exemplo, hoje a gente está aqui falando sobre isso, né? Dessa oportunidade de a gente se renovar, de a gente se revitalizar, de a gente se atualizar nas bênçãos do nosso Mestre Jesus, né? Ele fala aqui, né, de tantos e tantos títulos, né, que a gente coloca, né? Pastor, o mestre, mas ele veio provar para nós que com todos esses títulos e com toda a sua altura espiritual, ele veio como trabalhador. Ele veio trabalhar dia após dia, né? E aí a gente tem exemplos maravilhosos aí. Eu estava assistindo, até comentei com o Tiago um documentário sobre a vida do Chico, né? Um novo documentário aí que está no YouTube. E a gente começa a recordar, né? Que a gente conhece já a história do Chico, mas a gente vai recordando. Isso é bom a gente recordar o quanto o Chico foi trabalhador, né? Sabe? Quanto ele precisava fazer. Trabalhou 25 anos só lá na Fazenda Modelo. 25 anos. Então, veja, né? Que trabalhador. E depois saía de lá, ia para o centro, ia psicografar, ficava até madrugada, acordava cedinho, ia dar comidinha lá para os gados e cachorros que ele tinha, que ele fazia questão, né? Estava vendo isso lá no documentário, e é verdade, eu já muitas coisas lá do documentário eu já sei do Chico, já ouvi, já li sobre a história dele, mas como é bom a gente lembrar, para a gente reafirmar isso para nós, né? Como o que Jesus vem trazendo aí através da palavra do Paulo, do João Batista, do Lucas, de Emmanuel, né? Para a gente não esquecer, né, Tiago? Nossa, lindo isso, Nando, é verdade. E olha, há pouco conversava com uma amiga, Nando, e teve uma situação onde uma pessoa está sendo tirada da obsessão, né? E você sabe que muita gente às vezes não quer que essa pessoa melhore, espiritualmente falando. E o que está acontecendo? Um contra-ataque dessas forças contra as pessoas que estão ajudando essa alma, esse espírito encarnado. E essa trabalhadora reclamava dessa postura, ela, poxa, a gente poderia ser poupado disso, né? Por que a gente, mesmo ajudando as pessoas, a gente ainda tem que sofrer essas coisas? Nossa, não dá vontade de desanimar? Olha só, Nando, querendo fugir da condição de trabalhador, ou querendo se colocar, na verdade, na condição de trabalhador privilegiado, quando o próprio Jesus, o próprio Chico, essas almas, mesmo tendo toda a proteção espiritual, fez questão de vivenciar as coisas do mundo. E é essa a lição que o Emmanuel está trazendo para a gente. Olha, esse Jesus, esse Messias, esse Glória Maria, ele foi um trabalhador, uma pessoa que sofreu, que experimentou essas dificuldades. E os missionários são assim, Nando. Agora a gente que é a ralé lá da raspa do cavalo do bandido, como dizem lá, né? A gente quer privilégios, Nando. Olha só como ainda a gente precisa amadurecer muito da nossa espiritualidade.
uma médium chega lá para o Chico e fala assim, Chico, estou cansada já, né? Tantos anos trabalhando no centro, dando passe, participando dos trabalhos. Aí, mais ou menos é isso. Nesse documentário também tem, ele fala sobre essa passagem lá do Chico. Ele fala assim, Deus não cansou, ele não se cansa, ele está até hoje trabalhando, não é verdade? Continua trabalhando, o universo está em expansão, diuturnamente, e continua trabalhando. E o próprio Jesus, né? Meu pai trabalha, então é isso, né? E aqui, então, refere-se ao trabalhador abnegado e otimista, né? Quando ele fala aqui de Jesus. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Nossa terra foi confiada a ele. Em que missão, hein? Confiança e confiada a Ele. Então, Ele não vai nos abandonar. Então, nós não podemos abandonar a nós mesmos em respeito a Jesus, porque Ele não nos abandona, né, Tiago? Aliás, Nando, ele disse assim, isso é incrível para mim, eu achei chocante quando eu fiquei sabendo disso, não sei, eu acho que a maioria das pessoas conhece essa passagem do texto bíblico, mas ele diz assim, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. E esse fruto permaneça. Nando, ele escolheu cada um de nós, Nando. Então, realmente, nós estamos na mão desse trabalhador vigilante, dessa pessoa que não se importa em ver sua imagem atrelado em meio a homens comuns e pequenos como a gente, né? Vídeo quando ele viu o que estava no coração dos discípulos lá na Santa Ceia, Nando, quando eles começaram a falar, não, eu sou maior, eu sou maior. O que ele fez, Nando? Ele pegou, se despiu, tirou a sua túnica, pegou uma toalha, se cingiu com um escravo, pegou uma bacia e começou a lavar o pé das pessoas que estavam ali, Nando. Você já imaginou? Que líder, Nando. Que cara maravilhoso. É assim, é realmente apaixonante, mas é para estremecer as nossas entranhas, como dizem. É por isso que a palavra dele não é uma palavra oca, né? Sem sentido e sem base, porque ele não só dizia, ele não só pregava, né, sobre o Pai, sobre o Criador, mas ele fazia, né? Então isso é mais convincente do que que meu amigo lá o John, o John tem lá lembrar ele lá de Minas, o Harley, John Harley, né, que conviveu com o Chico, né, que foi amigo do Chico. Ele fala que não existe outra maneira do que, ele fala assim, é mais ou menos isso, não existe outra maneira de você convencer uma outra pessoa, a não ser pelo exemplo, né? Eu acho que o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer teoria, do que qualquer pensamento ou segmento de religioso, filosófico, científico, porque a pessoa ela faz igualzinho você usou aquela imagem. A pessoa precisa se desnudar de tudo que tem. Vai lá, ela é catedrática, ela é, né, isso. Ela tira tudo isso, vai lá e dá um exemplo. Fala mais alto do que tudo, né? Não é uma coisa que a gente já precisa exercitar na nossa vida, para dar exemplo, para que as pessoas possam. Porque as pessoas vão enxergar, isso não tenha dúvida, não precisa fazer só para assim, eu fui, eu faço, não é isso. É fazer, ir lá, fazer e deixar a vida rolar, né? Porque primeiro que está vendo e que é importante fazer isso somos nós mesmos, a gente precisa olhar para isso que a gente está fazendo e ver quando a gente faz o bem, quem se sente melhor em primeiro lugar somos nós. E isso, olha, quem
pode fazer isso, que está fazendo isso, sabe que isso que a gente está falando é verdade. Você é o primeiro beneficiado, né, Tiago? Você é o primeiro beneficiado. A gente sabe que a violência coage, faz as pessoas agirem por coação. Paulo disse assim: Senhor, o seu amor me constrange. Quer dizer, força ele a agir de uma maneira, mas não é um constrangimento no sentido mal da palavra, né? Nando? É uma coisa que te empurra para o lado bom. Como é gostoso você estar próximo de uma pessoa boa, Nando, e você sente aquele desejo de ser bom também. Sabe, a pessoa não falou nada para você, né? Mas você sente aquele, puxa, eu gostaria tanto de, né? Não sei, assim, é uma coisa, é um sentimento indescritível. Igual a gente tá, uma pessoa mais para você teve oportunidade, a bênção, né? De tá conhecido o Chico. Eu não tive essa bênção, essa honra, mas pelo menos a gente conhece algumas almas assim que de destaque do nosso convívio, a gente chega perto dessas pessoas e fala, meu Deus, como esse amor dessa pessoa constrange a gente a agir. E aquele discurso, às vezes aquele proselitismo, tentar convencer, não tem tanta força quanto esse amor até meio oculto, né? A pessoa, você vê, por exemplo, igual o Chico, aquele jeitinho dele, né? E tinha tanto amor dentro daquela pessoa, mas ao mesmo tempo aquilo transparece. Não tem como a pessoa esconder aquilo, não é, Nando? A pessoa não precisa nem de propaganda, é incrível isso. Contagia, né? O amor contagia. Como a gente vê naquele filme, né? Que o amor contagia. Daquele médico, né? Que vai estudar lá já com uma idade tá um pouco avançada, vai para a faculdade fazer medicina, né? E aí ele é, começa a fazer um tumulto dentro da faculdade, porque ele tinha uma outra visão, né? Não, era uma visão mais humanista, uma visão de não olhar o paciente, olhar a doença do paciente. Ele não olhava para a doença, ele olhava para o paciente, para o ser humano que está ali. É isso que a gente precisa ter essa visão de não colocar cascas, né, em volta da gente, e criar uma frieza assim de uma forma que a gente não a gente normaliza as coisas que estão acontecendo, aceita, tudo bem, né? Coloca lá na estatística, pronto, e passa a ser normal a gente ver né, as coisas que estão acontecendo e não é por aí. A gente precisa avaliar um pouco, né? A gente sabe, principalmente a gente aprendeu e vem aprendendo no Espiritismo, que a lei de ação e reação, ela existe e ela vai agir, né? É uma lei, a gente não pode ir contra a lei, né? Inexorável, imparável, né? A gente está sujeito, envolto nessa condição. E você sabe, Nando, que uma pergunta que fica desse texto, é importante a gente sempre fazer essa reflexão, né? Jesus tem muitos títulos, né, Nando? E para mim, para você, qual o título que a gente daria para ele? O que ele representa na nossa vida, né? Se a gente que vê ele como um trabalhador, que até hoje está aí, ou a gente já não confia mais, parece que ele nem está nas rédeas da humanidade. A gente está vendo tanta iniquidade, né? Tanta coisa errada, que talvez a gente nem coloque. Acho que Jesus já aposentou, né? Ah, Jesus é lá de 2000 anos atrás. Aquela época foi a época dele. Agora foi alçado aos céus e não está mais nas rédeas do nosso planeta. Quem seria esse Jesus? Eu acho que essa reflexão ela é muito importante. Será que a gente reconhece ele como Emmanuel colocou no título, né, como um verdadeiro trabalhador divino que está ali com a pá na mão, Nando, trabalhando como um trabalhador humilde, trabalhando trigo, né, e usando o fogo, purificando, limpando a terra, como ele coloca. Eu acho que essa reflexão tem que ficar sempre permanente no nosso coração, não é, amigo? Então, se ele age com toda essa misericórdia diante de nós, quem somos nós para usar uma passagem como essa de separação, de separatividade? Não, ao contrário, ele vem trazer a fraternidade, a união entre os povos, entre os seres, entre as diferenças, entre, né, as raças, entre tudo. É isso que ele veio trazer. Ele não distingue, assim, ele não colocava de lado, né, as pessoas. Ele colocava de lado os atos dessas pessoas. A gente não pode... tem muitas pessoas que cometem erro, como nós todos cometemos, mas a gente não pode anular
a pessoa, a gente tem que anular o mal, aquele mal que está ali com ela, que é passageiro, né? Então a gente precisa o quê? Educação, trabalho, caridade, amor e um monte de outras coisas, né, Tiago? Muito bem, Tiago, e também aqueles que estão nos acompanhando. A gente vai para um momento de prece, de oração, de vibrações, para a gente se conectar com o divino, ou com o trabalhador divino, ou com o divino trabalhador, que é Jesus. Então vamos para esse momento. E nesse momento, então, quem vai nos conduzir à prece é o nosso querido Tiago. Então vamos acompanhar as suas palavras. Vamos lá, Tiago. Então, meus amigos, então vamos somar as nossas forças, unir os nossos corações e levantar uma grande coluna de luz, dirigir as nossas intenções a esse planeta maravilhoso, governado por Jesus, esse humilde trabalhador, incansavelmente vela por cada alma, cada vida. Senhor Jesus, leve as nossas orações a todos que necessitam de apoio no planeta, especialmente aquelas pessoas que estão precisando de saúde nesse momento, que estão desesperadas. Eu peço você, minha irmã, meu irmão, mentalize aquela pessoa da sua família, aquele conhecido, que você sabe que está precisando de uma prece, de um lenitivo, de um acalento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar, Senhor, a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se há de refletir um dia a vossa santa e soberana imagem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né? A gente conhece essa prece maravilhosa, né? Muito linda, né? Nos conecta mesmo, né? Então, obrigado aí, Tiago, por trazer para nós essa prece de Caritas, né? E nós queremos dar um recadinho aqui, isso mesmo, porque mesmo que os títulos que deram para Jesus como mestre, mestre é um professor que está ensinando, está trabalhando. Deram também como pastor, sim, está lá com o cajado, está caminhando as ovelhas, está trabalhando lá no campo. Então, todos esses títulos que podem ter dado para o Mestre Jesus são de um trabalhador, né, também. E tem trabalhadores que estão, né, nesse momento ou em outros, trabalhando para chegar essa imagem, esse áudio para você. Por quê? Porque existe o Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode colaborar para que essa imagem, esse áudio chegue mais longe, naqueles corações que estão aflitos, sofrendo, e você pode ajudar essa missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem, né, essa missão da comunicação. Então, entre e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova para poder ajudar essa missão aí, de ajudar o próximo, né? Então, vamos lá. O próximo que não está próximo de você, está longe, mas está, né, no nosso coração. Entre no site aí, amigosdaboanova.com.br,
Se você quiser falar com alguma nossas lá colaboradoras e colaboradores, tem o telefone, ó, 0800 12 018 38. E tem o fixo também, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí internacional, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que você já sabe o que é o Pix, né? Essa modalidade de você poder mandar recursos do teu banco para outro. Então, anote aí, 11 97 261 0272. E o Thiago também tem um recado para você. Quando você se associa e faz parte do clube, o que existem aí de algumas vantagens, ô Thiago? Nando, a gente pode, é tão maravilhoso, né? Porque além de você ajudar uma instituição abençoada que é a FIAL, você vai poder colher benefícios quando você for aqui fazer a compra dos seus livros, você pode comprar pelo Mercalivros ou pela editora Mundo Maior. Quando você quiser uma peça de teatro, um evento espírita que você queira aí, você vai conseguir descontos. Então, é maravilhoso. Fora os outros itens que você tem, você entra lá no Clube Amigos da Boa Nova, no site, você vai ver. Então, até pelo próprio site, viu, Nanda? A pessoa pode diretamente preenchendo, se ela não quiser ligar, ela preenche lá os dados e vai caindo na conta dela certinho a quantia que ela estipular. Então é maravilhoso, é seguro, não tem nenhum problema. E você não vai ter dor de cabeça, não vai esquecer mais. É até bom, né? Que você já deixa programado. Isso aí. Todo mundo pode ajudar, e nem que seja com, né, o pouco a gente faz o muito, com todos juntos, né? Muito bem, então vamos continuar aqui com a leitura, né? Nos últimos parágrafos aqui que o Emmanuel nos traz nesse texto de hoje. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende acesso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cessei dificuldades ou ingratidões. Não nos desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. E isso vem acontecendo, assim, que quase que naturalmente, para a gente passar, e está passando, e vai passar tudo isso, para nosso planeta se tornar um planeta de provas, expiações, para um planeta de regeneração, né, Tiago? E é maravilhoso que ele coloca assim, ó, dificuldades e ingratidões. A gente precisa vencer isso, né? As dificuldades e as ingratidões. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, do item 26, tem lá um trecho muito legal de um espírito que ele não se identifica. Ele diz assim, simplesmente um anjo protetor. E ele diz assim, Nando, que essas situações de dificuldade, de ingratidões, ele vai ser categórico, ele vai dizer o seguinte, olha, serve para três coisas: exercitar a sua inteligência, exercitar a sua paciência e exercitar a sua resignação. É para isso que serve. Então, a gente debandar da missão, não ser um trabalhador fiel, não ser um trabalhador dedicado, na verdade a gente está jogando fora o próprio remédio, Nando, que vai livrar dessas situações que realmente nos colocam para baixo. Então, a gente ser afetado por ingratidão é uma coisa que está com o prazo de validade contado, viu? Daqui a pouco a gente não sente mais, a gente não vai sentir mais esse sentimento. Ele tem uma data para sumir do nosso espírito, Nando. E essa data vai ser mais longa ou mais próxima, dependendo do que, Nando? Do nosso esforço, não é isso? Isso, por isso a gente precisa limpar a eira de nós mesmos, né? Limpar e para poder produzir, porque senão, ou para poder separar, ou para poder chegar ao produto final, né? Que quando a gente faz a limpeza, quando a gente faz as escolhas, né? Aí tá, as escolhas. Dentro da eira, a gente vai fazer as escolhas, a separação de coisas que não nos servem mais para coisas que nos servem. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tem coisas que não adianta mais, não fazem mais parte, a gente já está, inclusive, nossos espíritos estão cansados de errar, né? De virar as costas para aquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou como exemplo.
né? Chega, né? A gente precisa avançar. Chega uma hora que a gente tem que olhar para frente, seguir o caminho, só levar aquilo que é realmente importante para essa jornada, né? Porque coisas materiais, coisas, títulos e outras coisas são passageiros, né? Talvez o título melhor seja esse aí que colocou, de trabalhador, né? Dioturno, 4 horas por dia. Nem que seja o trabalhador da última hora, né? Como naquela passagem, né? Do Evangelho também, né, Tiago? Sim, e sabe aquela imagem que a gente vê geralmente com os amigos da Igreja Católica, do Jesus ou de Maria com aquele coração pegando fogo, Nando? O Sagrado Coração, a imagem do Sagrado Coração. Olha só o que o Emmanuel está pedindo para a gente, que a gente possa se empenhar nos serviços terrestres, pois uma era melhor mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. A espiritualidade tem que enxergar, olhar para mim e para você, Nando, enxergar em nós um coração que brilha, um coração aceso. Ainda que seja aquela luzinha, Nando, pequena, que a gente é assim mesmo, né? A gente é pequeno mesmo. A gente ainda não tem condições de muita coisa, espiritualmente falando, mas aquele pouco que a gente tem, como o que a viúva deu, né? Que Jesus elogiou, aquela moedinha, Nando, foi de coração. É uma moedinha de energia que eu tenho, Nando, mas eu vou dar essa moedinha de energia com o coração. É isso que importa, manter esse coração aceso. Isso sim, Nando, vai deixar a gente na condição de um trabalhador de verdade, eu acho. Ainda que seja muito simples, muito humilde, né? Assim como a gente já reconhece no lado humano, né? Não importa a atividade, um homem de bem, um homem que tem um coração nobre, um homem que eu digo, homem e mulher, né? Um ser humano que tem um coração nobre, ele olha para uma pessoa que executa qualquer atividade do mundo, ele enxerga valor naquela atividade humana, não é, Nando? Deus também, acho que ele enxerga mais profundamente ainda do que o homem mais nobre do nosso planeta. Ele conhece, mesmo que seja uma atividade humilde, mas se a gente tiver com o nosso coração palpitando, aceso, como pediu Emmanuel, acho que aí sim a gente vai conseguir fazer a diferença. Não nos falta a oportunidade de acender essa chama, né, no coração, porque ele nos dá a oportunidade. A reencarnação é a prova disso, de que a gente tem a oportunidade, ela é renovada, né, nas nossas vidas, nos nossos passos. Então a gente tem que aproveitar o campo que foi nos ofertado, a gleba, para a gente poder semear, plantar e ser o trabalhador e como você falou, nem que seja uma sementinha, uma luz, né, pequena, dentro da proporção de nós mesmos, né? Que nós não somos muito grandes mesmo, então o pouco que a gente faz é do tamanho do que a gente pode. Então, Tiago, chegando aqui ao final do programa Alvorada, e as suas considerações finais e suas despedidas aí com os nossos queridos e amados e amadas, né, rádio ouvintes e telespectadores. Olha, amigos, eu peço de coração, se você está tentando desanimar, está se sentindo enfraquecido no serviço, no trabalho da fé, do trabalho humano, trabalho terrestre, por favor, não deixe apagar o seu coração, né? Não deixe jamais o seu coração se apagar, porque a gente tende a perder muito. Eu agradeço, Nando, por você ter colocado um pouco mais de lenha na fogueira, lenha no meu coração, me incentivado mais e mais, amigos da Fiel, essa energia maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Nós aqui, Tiago, só estamos aprendendo juntos, né? Trocando essas ideias aqui com os nossos queridos aí, queridos, né? Que estão aí em sintonia. E se você quiser mandar uma pergunta para o Tiago ou para o Nando aqui, olha, tem os telefones lá das nossas queridas telefonistas. É 0800, é gratuito, 979-5011 e o 11-2457-5011. São os dois telefones que você pode mandar recadinho para nós aqui, a gente fica esperando com carinho. Tiago, então, estamos indo a todos e a todas. Então, muita paz, muita luz. Até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau tradicional. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Nando. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.